Olá a todos! Começaremos a aula hoje falando do nosso principal poeta do século XX, considerado por muitos um dos melhores poetas da língua portuguesa, o Sr. Carlos Drummond de Andrade. Nas aulas seguintes nós falaremos da grande poetisa Cecília Meirelles e do poetinha chamado Vinícius de Moraes. Falar exatamente do principal poeta dessa geração, que é o Carlos Drummond de Andrade, tá? Ele é considerado por muitos o melhor poeta do século XX, um dos melhores poetas da língua portuguesa. O que a gente sabe sobre ele? Ele é mineiro, ele nasceu numa cidade chamada Itabira do Mata Dentro, que hoje é conhecida apenas como Itabira. Nasceu em 1902 no seio de uma família patriarcal de fazendeiros, aquele pai mesmo que determinava tudo, vai influenciar bastante na vida dele e no comportamento dele, né? Porque, graças a esse pai extremamente autoritário, ele se tornou uma criança tímida, né? Raramente se expressava, o pai definia tudo, determinava tudo, então ele era muito calado, muito observador, bastante tímido. Teve uma vida escolar de muitos insucessos, tinha muitas dificuldades, mas também não manifestava essas dificuldades. Fez o curso de farmácia sem nenhuma vocação para isso, pura e simplesmente porque o pai dele assim determinou, queria um farmacêutico na família e ele teve que cursar. Depois de 1924, ou seja, ainda bem jovem, com seus 22 anos, ele passa a conviver de certa forma com autores modernistas. Ele entra em contato com esses autores modernistas, especialmente através de cartas. A partir do momento que ele leu textos poéticos da primeira geração, ele se empolgou, ficou com vontade de produzir, passou a estudar como compor poemas, trocou ideias com esses escritores, esses poetas dessa primeira geração, esses artistas, né? Ele mantinha correspondência com Tarsila do Amaral, com Oswald, com Mário de Andrade, com Manuel Bandeira, especialmente com quem ele trocava muitas ideias sobre como compor textos literários. Lá em Minas, em 25, ele se casa, né, no ano seguinte e também decide criar a revista de divulgação do modernismo em Minas Gerais. Então ele cria a revista chamada A Revista para divulgar os textos modernistas em Minas Gerais, né? Já que naquele primeiro momento estava muito centralizado em São Paulo. Em 28, quando o pessoal de São Paulo, o grupo Pau Brasil, se reformulou e resolveu lançar a revista de antropofagia, ele envia um texto para ser publicado, né? Chamado No Meio do Caminho. Poeta ainda desconhecido, a crítica ainda chocada com as novas ideias modernistas, considera esse poema dele o pior texto da literatura brasileira até aquele momento. Ele foi muitíssimo criticado. Obviamente, isso serviu de estímulo para que ele estudasse mais ainda as formas de composição poética e escrevesse ainda mais, né? Poderia ter se abatido, mas na verdade funcionou como estímulo. Mais tarde, quando ele lança um livro, a crítica já um pouco mais acostumada, já aceitando mais as características do texto moderno, esse poema passa a ser considerado um grande poema da literatura brasileira, para você ver como ao longo do tempo, né, as avaliações literárias vão se modificando, isso é normal. Em 1930, ele teve a oportunidade de lançar um livro e ele colocou nesse livro dele poemas que hoje são famosíssimos. Nós vamos ver muitos deles aqui. O poema de Sete Faces, que marca o Drummond de Andrade. Tem autores que vão fazer paródias ou que vão fazer textos com base nesse poema até fora do Brasil. Vai lançar também nesse livro poema polêmico no meio do caminho, que agora será elogiado, como eu disse para vocês, 2 anos depois. Cidadezinha qualquer, quadrilha, que nós estamos acostumados a ver em seletivas, em simulados, em concursos, né? Porque nós costumamos ter textos de Carlos Drummond de Andrade em provas assim. Em 34, o que acontece? Ele vai se mudar para o Rio de Janeiro, porque ele passa a trabalhar no gabinete do Ministério da Educação. Então ele sai de Minas para onde ele não volta mais para morar, né? Vai sentir saudade, vai lembrar, mas fica vivendo no Rio de Janeiro. Inicialmente ele sente muito essa mudança, um sujeito tímido mora numa cidade totalmente diferente do interior de Minas Gerais, como era o Rio de Janeiro naquele período, tá? Capital do Brasil, moderna, cosmopolita. No Rio de Janeiro nós temos pessoas bem expansivas, né? Bem falantes, bem bonachonas, assim, bem brincalhonas, e isso era uma realidade totalmente diferente para ele. Então, inicialmente ele vai sentir bastante, mas depois acaba se adaptando. Paralelamente à carreira pública, ele começa também a se dedicar ao jornalismo, escreve aí no jornal Correio da Manhã, porque além de excelente poeta,
Drummond também tem muita habilidade com a prosa, então ele escreve crônicas belíssimas. Então nós temos a produção literária dele em prosa e em poesia. Entre os anos de 45 e 62, ele foi funcionário de serviço histórico e artístico nacional, ainda como funcionário público. Em 50, ele vai para a Argentina por conta do nascimento do seu primeiro neto, né, da sua filha Julieta, que foi a única filha que ele teve em vida, pessoa importantíssima para ele. Em 62, ele se aposenta, sai de serviço público, mas continua produzindo. 60 anos já, né, gente? E os anos 60 e 70 vão ser ainda muito produtivos, né? Tem mais tempo para produzir, então vai escrever bastante livro. Ele vai falecer em agosto de 87. A filha dele, na verdade, morre 12 dias antes dele. E ele não suporta mais viver. Muita tristeza, acaba morrendo. Deixou mais de 30 livros de poesia. Foi sucesso de crítica e de público. Ainda hoje, ele é um dos autores mais consumidos da nossa literatura. A sua obra ainda está em estudo, então nós não temos ainda um consenso. Como é uma produção vastíssima da década de 20 até a década de 80, são 60 anos de produção literária, é muita coisa. Então, você tem que estudar, analisar, comparar. Alguns autores já dividem essa obra em 5 fases, outros em 4, outros em 6. Então, nós não temos ainda um consenso. Nós vamos ver a que a maioria aceita como válida. Vamos ver primeiro quais são as características gerais dele, certo? O que caracteriza a poesia de Drummond? Quase todos os seus textos fazem uma reflexão sobre a sociedade e seus indivíduos, os sonhos dessas pessoas, os medos que nós temos, as inseguranças, sem mistificações. Nem sempre ele vai ser aquele que afaga, né? Pode ser muitas vezes aquela mão que apedreja, lembra? Aquela necessidade de dizer na cara as coisas difíceis da vida. Ele vai tratar de temas da realidade, pode ser tanto a pessoal dele, né, a subjetiva, quanto a social, aquela que diz, né, está relacionada com o ser humano de maneira geral. Muitas obras dele vão tratar do seu passado familiar, aquele passado no interior, na inocência, né, do interior mineiro. Então, esse é um tema para o qual ele volta com muita frequência, né? Praticamente acompanha a produção literária dele inteira, essas reflexões sobre o passado dele, em família, e sua infância. Vai abordar temas do cotidiano, né? As angústias do ser humano no dia a dia, muitas vezes, principalmente na segunda fase, a necessidade de comunhão, da gente se ajudar, de estender a mão para o outro para conseguir resolver os problemas. As grandes interrogações filosóficas a respeito do sentido da vida, do tempo, da morte, como eu disse, são poesias reflexivas, né? Pensando, analisando a vida do ser humano. Os temas deles costumam ser densos, profundos, que unem emoção e pensamento entre o eu e o mundo, que é o que a gente chama de reflexão existencial. A perspectiva, quase sempre, na maioria das fases deles, é pessimista. Tá? Ele acha, infelizmente, o ser humano não tem muita saída, não tem muito jeito. Quase sempre esse enfoque dele, essa perspectiva será pessimista e o ser humano vai, dessas poesias, o lírico dessas poesias, vai se perceber quase sempre isolado, sozinho, solitário, inadequado em relação ao resto do mundo. Vai misturar no seu texto a tradição clássica e as experiências mais radicais vanguardistas do século XX, especialmente numa fase, tá? Mas ele faz o uso misturado. Como eu disse, no mesmo livro nós vamos ter sonetos e poema pílula, certo? A mistura do tradicional vanguardista com a poesia bem clássica, como é o soneto. Nós vamos ter uma riqueza polissêmica no texto. O trabalho com a linguagem vai fazer com que esse texto possa ter múltiplos sentidos. Essas palavras possam ter várias interpretações, né? Que é o que a gente chama de polissemia, muitos significados. Abre um leque para várias interpretações, é uma característica. Lembre-se, essas poesias serão mais sugestivas, então o sentido dela vai depender de quem está lendo. Muitas poesias dele, nós vamos ver que ele teve bastante intenção, né? Especialmente nas primeiras fases, de ser bastante sintético, de dizer muito, utilizando poucas palavras. Mas não se engane, nós vamos ter poesias bem longas também de Carlos Drummond de Andrade, né? Porque a liberdade era total. Mas nós observamos, às vezes, poesias com versos curtíssimos, certo? Que era uma característica vanguardista. O humor do Drummond é bastante sutil, tá?
quase sempre corrosivo, né? Aquele que mostra mesmo aquilo que nós não queremos ver, que destrói os nossos sonhos, certo? Mas que de certa forma faz piada, né? Rir para não chorar, né? É uma ironia, aquela ironia fina, assim, a lá Machado de Assis, que tem gente que nem percebe, mais ou menos isso, mas não deixa de ter um certo humor em alguns textos. Ele tem o gosto pela paródia, né? De aproveitar, por exemplo, textos de autores anteriores, especialmente, lógico, Gonçalves Dias, por exemplo, certo? A visão anárquica e muito debochada, dependendo da fase, tá? Que ela faz parte do humor dele, né? Dessa ironia. Outra característica bastante presente no texto dele é a metalinguagem. Ele vai escrever vários poemas falando sobre como ele escrevia, a necessidade de escrever, como escrever, ou seja, usar a poesia para falar da própria poesia, fazer experiências. A obra dele é vastíssima, como eu disse para vocês, 60 anos de produção é bastante tempo, então ele produziu muito, especialmente depois de aposentado, como nós vimos. Por isso, os autores que vêm estudando, né, os críticos que vêm estudando essa obra, dividem ela em fases. Sem consenso, como eu disse, tem gente que acha 5 fases, tem gente que acha 4, tem gente que acha 6. Enfim, vamos ver a mais difundida, né? A divisão mais difundida. Vamos ver que fases são essas. Tá? A primeira fase é chamada de fase gauche. Gauche é uma palavra francesa que quer dizer esquerdo, canhoto. Tá? Por que ele escolheu esse nome de fase gauche? Porque é a poesia do sujeito que se acha diferente dos demais, que não se encaixa nessa sociedade. A sociedade não tá feita, não foi feita para acolhê-lo. Se sente isolado, se sente diferente, se sente dificultado para realizar suas ações na sociedade. Era mais ou menos isso que o eu lírico dessa primeira fase é. Vamos dar uma olhada? É o sujeito em descompasso. Ele tem consciência do que acontece em volta, sabe que não se adapta àquilo, né? Pare o mundo que eu quero descer. É essa frase do Ghosh. E como não se adapta, ele acaba se isolando. Então é a consciência de que está inadaptado e que no mundo está tudo errado, pelo menos para ele. E por isso ele se isola, se sente isolado, se sente sozinho. Quais são as obras dessa fase? 2 livros, Alguma Poesia e O Brejo das Almas, de 30 e 34. Quais são os temas dessa primeira fase? As reminiscências familiares, né, as lembranças da vida dele, da infância dele em Itabira. Nós vamos ter ainda nesse período a grande influência da geração de 22, né? São obras que ele vinha produzindo desde a década de 20 e até lançar em 30 e depois em 34. Então nós vamos ter a presença de poemas piadas, da metalinguagem, da ironia, do humor, característico da primeira geração modernista, aliado a essa característica gótica, que é o pessimismo. Ainda da geração de 22 nós vamos ter a linguagem coloquial e a síntese, né? São poemas mais curtos, dizendo o máximo com o mínimo de palavras. Nós vamos ter claramente o desencanto com a existência e aí, na experiência do sofrimento, o sujeito não está conseguindo saber como lidar com isso. Então, essa sociedade está sofrendo e não sabe como lidar com esse sofrimento, essa angústia. A sensação é de que você está só, ninguém te entende, ninguém é seu par, você é ímpar. Então, o sujeito se sente isolado, se sente sozinho. Nesse período, muitos poemas vão ter o que a gente chama de reificação, que é o sujeito que se torna mais ou menos um objeto dessa sociedade burguesa. Ele não tem sentimento, a sociedade não se preocupa com seus sentimentos. Você é uma coisa, é um objeto, você serve para gerar trabalho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo em prol da sociedade, sem me interessar como é que você está se sentindo, se você está satisfeito, não. Né? Então, isso é uma característica dessa fase. O sujeito se sente impossibilitado de se comunicar com o mundo exterior. Ele não consegue colocar para fora suas angústias, seus medos, seus sofrimentos. Ele se isola. A linguagem vai ser informal, bastante acessível, bastante também sintética. Tá? Vamos ver um poema desse período. Cota 0. Stop! A vida parou. Não foi o automóvel. Né? Um poema pílula, que é aquele poema curtíssimo. Observe que aí ele utiliza cenas do cotidiano, que é característica da primeira fase, né? Poesia baseada na contemporaneidade. Faz utilização aí de palavras de língua estrangeira, que era o plurilinguismo, uma característica também da
das propostas da primeira fase, né, da antropofagia, de você utilizar elementos de outras culturas também. Faz uma análise da sociedade. Já tínhamos nesse período, né, o sujeito dependendo aí das máquinas. Se o carro para, a gente não vai, ou seja, o sujeito não queria mais andar, né? Mas bem parecido com a realidade ainda de hoje. Então, é uma poesia dessa primeira fase. Olha o poema que foi lançado, conhecidíssimo, chamado Quadrilha, Análise do Comportamento do Ser Humano. A ironia, né? A brincadeira, o debochezinho bem fino aqui nesse poema. Diz assim, ó, uma quadrilha que não é de bandidos, né? Tá mais relacionado com a música. Aquela troca de pares, que é uma característica da quadrilha, né? Toda hora você troca de par. O que diz essa poesia? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Percebeu a análise do comportamento social? Aquele famoso quem eu quero não me quer, aparece aí. Observe que na primeira parte do poema, em que um está preso ao outro, está encadeado ao outro, nós não temos, né, pontuações separando esses que estão conectados. Faz uso aí das orações adjetivas, uma conectada à outra. João que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava... Só Lili que não amava ninguém, que está separada por vírgula, viu? Cortou a relação sintática e emocional. Perceberam a construção? O cuidado, inclusive, com a construção desse texto, não só com a mensagem. Então, observe aí o que aconteceu com as personagens na segunda fase. João foi embora, certo? Teresa, que amava ele, não quis casar com ninguém, ficou no convento. Raimundo também não casou, porque acabou também morrendo de desastre. Aí o que aconteceu com Maria? Como Raimundo morreu, ela ficou pra tia, não quis casar com outra pessoa. Joaquim, como não teve nada com Maria, suicidou-se. E Lili, que não gostava de ninguém, o que aconteceu? Foi a única que se casou com J. Pinto Fernandes. Mas quem é esse J. Pinto Fernandes? Quem é esse J? Não nos interessa. Só nos interessa que ele é Pinto Fernandes, ou seja, só interessa o sobrenome, de que família esse J era. O que a gente percebe, né, por essa construção, é que provavelmente Lili, que não amava ninguém, foi a única que se casou. Mas não por questões emocionais, né? Provavelmente por questões financeiras. Perceberam a ironia aí? Tá? Então são poesias como essa, característica da linguagem do Drummond de Andrade, né? Sem mistificação, né? Tá falando de amor, mas este amor não dá certo para quase nenhum. Aliás, quem amava não deu certo, né? Aquela visão mesmo irônica. Outro texto dessa fase se chama Cidadezinha Qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar. Tranquilidade do interior, né, gente? Um cachorro vai devagar. Um burro vai devagar. A vida sem pressa. Devagar. As janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. No final a gente vai ver que essa vagareza toda para ele não é tão positiva assim, né? Ele faz uma construção textual, primeiro mostrando as características visuais dessa cidade, faz uma descrição de como é ela, depois a descrição das ações dos seres nesse período, todos lentos, né? Os animais, o homem, etc. A única coisa que parece que está em ação ali também é o quê? As janelas que olham, né? Uma figura de linguagem, a gente sabe que na janela quem está olhando. Mas uma característica muito comum da cidade do interior, a pessoa na janela marocando a vida alheia. Isso se faz bastante, né? E no final, a opinião dele sobre essa realidade, que para ele é uma vida besta, certo? A ironia. Outro poema muito famoso dessa primeira fase é o famoso poema de sete faces. Olha aí, sete faces, porque nós temos sete estrofes, e em cada estrofe viria uma face desse poeta. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, ser goste na vida. Olha a anunciação da vida dele, foi o de um anjo torto, daqueles que vivem na sombra, tá? Não é aquele anjo bondoso, celestial, radiante.
é o das sombras, é torto. E já fez o que com ele? Para ele amaldiçoou, vai ser gosto na vida, vai ser infeliz. As casas espiam os homens. Lembram a infância dele em Minas Gerais? O que esses homens fazem, né? Esses homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, se não houvesse tantos desejos. Estava no desassossego. Infância, adolescência. O bonde passa cheio de pernas, já saiu do interior, né? Pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Observa aí o recurso das figuras, né? Bonde cheio de pernas não são só as pernas que estão no bonde, né? Lembra? Figura de linguagem metonímica. Porém, meus olhos não perguntam nada, então ele não deixava transparecer essa inquietação dele. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Quem é esse? Ele mesmo, certo? Se conhecendo, se percebendo. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabia que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Utilizando trechos da Bíblia, lembram-se dessa passagem? A angústia, certamente algum momento em que ele se encontra perdido, uma dor profunda, retratada aí através dessas palavras. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Se ele tivesse uma consonância, se ele tivesse algum ponto de identificação com o mundo, ali no caso Raimundo, mundo, algo que combinasse com esse mundo, a única coisa que ele ia conseguir era uma rima e não uma solução. Não se encontra, né? Satisfeito ou em acordo com o que acontece no mundo. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Então, o sujeito bebendo, pensando, olhando para a lua e, de certa forma, colocando as coisas que ele pensa, que ele sente no papel. Textos com características de metalinguagem. A poesia é incomunicável. Fique torto no seu canto. Não ame, já que não vai ter como botar isso para fora, certo? Observe aí texto falando sobre a própria poesia em si. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. É aquele sujeito que tem ideias e não consegue colocar para fora, mas mostrando como é que se dava o processo de produção poética, ou seja, utilizar o próprio texto para falar sobre o texto em si. Então, esses são os textos, alguns textos e algumas características sobre a primeira fase. Como a obra de Drummond é vastíssima, né? Nós vamos dividir em partes. Falamos sobre a biografia do Drummond, algumas características dele e a sua primeira fase. Nas aulas seguintes, nós vamos falar sobre a segunda e as frases subsequentes. A gente vai dividir mesmo bem fracionadinho, certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau.